porque esgoaste nela a vida eterna e elas mesmas testificam de mim. Queridos, quando nós examinamos a Bíblia, nós também temos o privilégio de permitir que ela examine a nossa vida. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Amém? Para assim nós compreendermos o nosso estado diante da presença de Deus. Amém? E também a palavra do Senhor fala no livro de 2 Timóteo 3, versículo 15, que quando nós estudamos a Bíblia, este livro maravilhoso, ele nos torna sábios para a salvação. Amém? E ontem nós tivemos uma festa maravilhosa aqui. Pessoas se entregaram a Jesus. E muito em breve teremos também mais pessoas se entregando a Jesus aqui. Amém? E por isso que, com esse pensamento, eu convido aqui as pessoas que foram batizadas ontem, que nós vamos aqui entregar os seus materiais, ou seja, a sua espada, a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Chama aqui o irmão Fábio, né? É José Fábio, a irmã Divana e a Thaís, né? Tainá, né? Tamires, né? E agora nós vamos ter o privilégio, né, de entregar os materiais para eles. E em seguida nós vamos comer do pão espiritual. Amém? Pode sentar. Obrigado, irmãos. Que maravilha, né? Tivemos ontem esse privilégio, essa festa, né, que teve tanto aqui quanto lá no céu também. Isso é uma grande alegria quando, depois de um resultado de um trabalho, e quando nós temos o privilégio de ver aquelas pessoas entrando no tanque batismal. Isso é a maior alegria para nós. Amém? Veja só, meus amados, o nosso tema de hoje é uma festa no céu. Amém? E o nosso texto bíblico se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. Nós vamos simplesmente destacar do versículo 11 até o versículo 14. Abra sua Bíblia neste livro e em seguida nós vamos fazer uma pequena oração, falar com o Papai do Céu. Mateus, capítulo 22. Vamos destacar do versículo 11 até o verso 14. Quando você achar, você diga amém. Todos acharam? Se você não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. Assim como vocês estão mesmo, vamos agora fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, nesta manhã de sábado, nós nos encontramos aqui diante da Tua presença, na Tua casa de oração. E este momento eu te apresento cada um dos Teus filhos que estão aqui. E nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E te pedimos a orientação do Teu Espírito. E que neste momento, ao abrirmos o nosso coração, nós venhamos compreender as verdades reveladas para a nossa vida. E que nós jamais venhamos sair daqui da maneira que chegamos, mas que possamos sair daqui com a melhor decisão da nossa vida, de encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Prepare, Senhor, o nosso coração, e que neste momento, Senhor, o Senhor quebra cada barreira que nos impeça de entender essa verdade que o Senhor vai falar para nós hoje. É o que eu te peço, Senhor, assinado no nome de Jesus, e com alegria vocês dizem? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Tudo certo aí? Então vamos lá. Preparados, né? Versículo 11 está escrito: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Versículo 12. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui de pé, como entraste aqui não tendo veste nupcial?
E ele emurdeceu e disse-lhe: então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-os e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em outra tradução diz: e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vejam só, meus amados. Nós vemos aqui, Jesus, ele conta essa parábola. Aí apresenta Jesus juntamente com os discípulos. E aí Jesus começa a contar essa parábola. A parábola é uma história que tem por trás dela um grande ensinamento para a nossa vida espiritual. E nós acreditamos nesta manhã que o Espírito de Deus está aqui e vai nos fazer compreender a mensagem de hoje. Quantos creem nisso aqui? Levante sua mão. Amém. Que maravilha, né? Então aí Jesus diz a eles assim. Conta a história de um rei. Ele fala assim: que havia um rei que agora ele chama os seus serventes e diz assim, eles ali reunidos como nós estamos aqui, aí o rei fala para eles assim: eu vou fazer uma festa de casamento para o meu filho, mas aí eu quero que vocês façam uma missão. Qual era a missão do rei? Que o rei havia dito para eles: que eles fossem nas cidades onde eles estavam, e nas cidades vizinhas, e também que eles pudessem ir em outros lugares que eles pudessem encontrar pessoas para convidar para esta festa. Nós sabemos que quando o rei dá uma ordem, a ordem dada deve ser executada, cumprida. E assim eles fizeram. Eles foram e obedeceram a ordem do rei. Então agora vocês vão e convidam o máximo de pessoas o possível para esta festa. E assim eles fizeram. Então no primeiro convite que eles fizeram para aquelas pessoas, e aquelas pessoas disseram para eles que eles não iriam para a festa. Agora eu pergunto para vocês: qual é a primeira coisa, quando você é convidado para ir para uma festa ou uma formatura, qual é a primeira coisa que passa na sua mente? As suas vestes, né? A roupa, né? Isso mesmo. Só que aí o rei também deu um prazo para aquelas pessoas se preparassem com as suas vestes nupciais para ir para a festa. Vocês estão entendendo a história? Amém? Então, no primeiro convite, aquelas pessoas disseram que não iriam para a festa. Aí eles chegaram novamente no palácio, ali para o rei, e disseram para o rei que as pessoas não queriam ir para a festa. Veja só, um convite bom, né? Ir para a festa. Então veja, o que acontece quando às vezes você convida alguém para vir à igreja? Às vezes tem pessoas que dão muitas desculpinhas, né? Há um texto na Bíblia de Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então este momento seria um momento de alegria, porque nós não iremos para simplesmente uma festa, mas que nós iremos para a casa do Senhor. Amém? Então ali aquelas pessoas recusaram o convite, o primeiro convite. E agora o rei se aproxima de novo daqueles serventes e diz para eles assim: agora vocês vão mais uma vez exercer esta missão. Vocês vão por onde vocês passaram, e aí vocês reforcem mesmo o convite, que o meu desejo é que essas pessoas estejam aqui nessa festa. E será uma festa maravilhosa. E eu quero que todos estejam aqui. Aí o que foi que eles fizeram? Mais uma vez eles foram. Aí o que foi que eles fizeram pela segunda vez as pessoas?
as pessoas o maltrataram eles, que levaram o convite. Então, quando alguém faz um convite para as pessoas, ou um obreiro, um missionário, ou vocês mesmos na casa das pessoas, eu acho que alguns de vocês tiveram uma experiência na entrega dos livros. Teve algumas pessoas que foram bem recebidas, e teve outras que não foram, certo? Então, a gente encontra pessoas de diversas formas. Tem casa que você chega, aquela pessoa te recebe bem. E tem outras que você chega, aquela pessoa não vai te receber bem. Certo? E ali as pessoas maltrataram, né, aqueles servos, e teve outros que até chegaram a matar aquele servo do rei. E agora o que aconteceu? Aí o rei ficou chateado, aí mandou exterminar aquelas pessoas que maltrataram e mataram os servos do rei. E aí, pela terceira vez, o rei chama eles novamente e diz para eles assim: olha, agora vocês vão fazer assim, vocês vão de novo, e se aquelas pessoas não quiserem vir, não se preocupem, né, com isso. Vocês vão, simplesmente convidem essas pessoas, digam a eles que eles devem se preparar com as suas vestes nupcial, e quando fosse no dia indicado da festa, eu quero que todos eles estejam aqui preparados com as suas roupas. E assim eles fizeram. Eles foram e convidaram todas aquelas pessoas onde eles conseguiram, né, alcançar. E agora imagine só, meus amados, o dia da festa. No dia da festa, aquelas pessoas, né, que se prepararam com as suas vestes, com as suas roupas, e agora elas estavam lá. E agora imagine que lá vem o rei, e aí lá no meio da festa, ele se depara com um rapaz, com a roupa dele toda suja e toda manchada. Como diz lá no versículo, né? Essa pessoa estava com as vestes dela toda suja e toda manchada. Deixa eu voltar aqui. Aí o texto diz assim, né? Que essa pessoa estava lá no meio, e ao rei desce sua escada e se depara com aquela pessoa e diz assim: meu amigo, eu não dei o tempo para vocês o suficiente para que vocês se preparassem para vir a esta festa? Aí diz o que o rapaz, ele faz, né? Ele não dá atenção para o rei, fala, e ele ficou mudo. O rei falou com ele e ele não deu atenção para o rei. Agora eu pergunto para você, irmã Valéria, quando você fala com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa não te dá atenção, como que você fica? Chateado. E você, irmã, como que você fica? Chateado também, né? Entediado. Agora imagine só, o rei falou com aquela pessoa, né, que estava no meio daquela festa, com a roupa toda suja, toda rasgada. Ele não foi com a roupa que o rei pediu para que ele fosse. Mas o rei também deu prazo, né, para que ele se preparasse, mas ele não se preparou. Mas mesmo assim ele quis ir, né, para essa festa. E aí ele vira as costas, né, para o rei, quando o rei fala com ele, ele não dá atenção, aí o rei fica chateado. Aí diz que o rei pede aí, chama seus serventes ali, aí dá uma ordem para eles: olha, pegue esse rapaz que está aqui no meio da festa, amarra as mãos dele, e o que mais? E os pés dele. Aí pega ele e tire ele daqui para fora da festa. E aí ele diz assim: e lançai-os nas trevas exteriores. As trevas exteriores que ele está falando aí, é que quando uma pessoa não aceita esse convite dessa festa, essa pessoa, ela está o quê? Essa pessoa, ela teve o livre-arbítrio, a sua decisão, mas ela
não escolheu a seguir, né, a Jesus. E ela permanece nas trevas. E ali agora, eles pegaram aquela pessoa e expulsaram para fora da festa. E ali, nas trevas, ele ia chorar, ia ranger os dentes, ele podia fazer o que fosse, mas ele não poderia entrar mais naquela festa. Aí ele diz no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são quê? Escolhidos. Quem são essas pessoas? Essas pessoas pode ser qualquer pessoa que aceita o chamado de Deus, pode ser um escolhido do Senhor. Amém? Que maravilha, né? Agora, para nós entendermos o sentido dessa parábola aqui. É interessante nós notarmos que quando nós somos convidados para ir para uma formatura ou uma festa de casamento, aí nós pensamos nas vestes, né, para nós estarmos lá. Será que se você chegar numa festa VIP, se o seu nome não estiver lá no livro, será que você consegue entrar? Não consegue. Agora, se você tiver, ainda que o seu nome não esteja lá no livro, mas quando você chega lá, mas você leva o convite, você consegue entrar, porque você foi convidado e está com o convite. Amém? Então veja só, vamos entender aqui o que realmente Jesus, ele queria ensinar para aquelas pessoas que ali se encontravam. Vamos ver. Vamos ver o que Jesus queria ensinar para eles. Então veja. Aqueles serventes que o rei pediu para que fosse lá levar o convite, simboliza todas aquelas pessoas que um dia foram batizados, que agora eles têm uma missão. E qual é essa missão? De nós fazermos o ID. Amém? Então, enquanto você, enquanto nós estivermos com vida, nós temos uma missão. E essa missão é de nós testemunharmos de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que nós temos que ser testemunha de Jesus e pregar o evangelho em Samaria, na Judéia e em todos os confins da terra. E o nosso primeiro campo missionário que nós temos que levar a mensagem não é distante, é dentro da nossa casa, com o nosso testemunho. E essa é a pior parte. Nós temos que começar primeiro sendo testemunha do Senhor dentro do nosso lar. É dentro do nosso lar que as pessoas realmente vão saber quem nós somos. Amém? O esposo e a esposa vão saber realmente quem nós somos. Nossos filhos também vão saber. Então, nosso primeiro campo missionário é dentro do nosso lar. E o nosso segundo campo missionário é no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa rua, do lado dos nossos vizinhos. Esse é o nosso segundo campo missionário. Amém? E depois em outros lugares que você conseguir ir. Em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser testemunha do Senhor. Amém? E aquele rei que Jesus conta, né, da parábola, significa o próprio Jesus, que quando ele voltar, a gente percebe que ele já preparou, né, um lugar para cada um de nós. E ele está preparando e essa festa já está preparada para todos aqueles que desejam ir. E eu convido nesta manhã todos para ir para esta festa que será lá no céu. Amém. Quantos gostariam de ir lá? Levante sua mão. Amém, glória a Deus. Mas também para nós irmos para esta festa, nós precisamos fazer algumas coisas para nós irmos lá. Certo? Então veja. E quem era aquela pessoa, né, que estava no meio da festa com a roupa toda suja, toda manchada, toda rasgada no meio da festa? Aquela pessoa lá simboliza aquelas pessoas que querem ir para o céu de qualquer jeito, cheio de pecado. E a Bíblia diz que se as nossas vestes estiverem manchadas pelo pecado, nós jamais iremos ir para esta festa que será lá no céu. Amém? Então veja só, meus amados.
quem entrará nessa festa? E quem não entrará nessa festa? A Bíblia diz que não entrará lá os mentirosos. Quem mais? É um texto que todo mundo já conhece. Os incrédulos, os feiticeiros, os enganadores. Quem mais? Os bêbados. Tem mais? Os assassinos, os fornicadores e os adúlteros. Se essas pessoas não se arrependerem enquanto é tempo, essas pessoas não poderão ir para esta festa, certo? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Gostaria que o irmão Gilberto abrisse em Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Amém? Quem achou Apocalipse, capítulo 22, versículo 14? Gostaria que você lesse bem alto, para que assim a gente possa ouvir todos nós. Amém? Apocalipse 22, verso 14. Amém? Glória a Deus. Então aí, essa pessoa só vai entrar se realmente são as pessoas que lavam suas vestes no sangue de quem? Do Cordeiro. O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Olha o que aconteceu ontem. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É através do batismo que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E como que as nossas vestes devem estar quando ele voltar para nós irmos para essa festa? Nossas vestes elas têm que estar limpas, purificadas. Que maravilha, né? Saber disso. Agora vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Amém? Lembra que eu disse que para você entrar numa festa VIP, você só consegue entrar se o seu nome estiver onde? No livro, ou você estiver com o convite. Que maravilha, né? E para irmos para esta festa que será lá no céu, o nosso nome também precisa estar no livro do Cordeiro. Se o nosso nome não estiver no livro do Cordeiro, nós não podemos ir para esta festa. Então veja, eu vou falar uma realidade hoje agora. Vocês sabiam que tem pessoas dentro da igreja que tem simplesmente o seu nome no livro da igreja? Pessoas que foram batizadas, mas tem simplesmente o nome no livro da igreja, mas não tem o seu nome no livro do céu. Uma vez, Moisés tinha levado o povo, para o outro lado da margem do rio. E ali aquele povo era um povo que ficava reclamando de muitas coisas. Mas também teve um momento que quando Moisés foi para o monte ali falar com o Senhor. E aí aquele povo, eles ficaram à parte. E aí o que aconteceu? Eles incentivaram o irmão de Moisés a fazer o bezerro de ouro, e ali para que eles pudessem ter algo que pudesse tocar e algo que eles pudessem ver. E ali eles começaram a adorar outros deuses.
E Deus, quando viu aquilo, ficou tão chateado com aquele povo, que ele queria já matar todos eles. E aí Moisés, ali naquele momento ali, naquelas orações fervorosas, o seu rosto brilhava, porque ele estava diante da presença, né, de Deus. E aí, a partir daquele momento, quando o Senhor disse que ia exterminar aquele povo, aí Moisés, ele toma as dores, né, e diz assim: Senhor, eu fiz de tudo, né, por este povo aqui, e agora o Senhor deseja exterminar todos eles. Aquele trabalho que eu fiz será em vão. Então, se o Senhor fizer isso, eu peço que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Aí o Senhor disse para ele assim: mas como que eu vou riscar o seu nome do livro da vida, sendo que você não praticou nenhum pecado contra mim? Mas eu vou exterminar aqueles que realmente têm praticado pecado diante da minha presença. E aí Moisés entendeu realmente o que Deus, né, havia falado, né, para ele. Agora veja só, meus amados. Se uma pessoa que foi batizado permanecer ainda em pecado, o que vai acontecer? Simplesmente o nome dela é retirado do livro da vida. Então isso significa que não é uma vez batizado, será salvo para sempre. A palavra de Deus fala em Mateus 24, versículo 14 assim: quando este evangelho do reino fosse pregado para todas as pessoas, aí seria o quê? Seria o fim. Vejam só, Jesus vai voltar para buscar as pessoas que estão preparadas para ir para esta festa. Amém? Mas é interessante também nós notarmos que o evangelho está sendo pregado, o convite está sendo lançado para as pessoas. E quando todas as pessoas receberem esse convite, o que é que vai acontecer? Aí Jesus vai voltar. Talvez alguém aqui pode se perguntar: mas como que o evangelho vai ser pregado para todas as pessoas? Vejam só. No Pentecoste, lá foi derramado a chuva temporã. E hoje nós aguardamos a chuva serôdia. E a palavra de Deus fala lá em Efésios 5,13, que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade, né, de Deus para nós. E o evangelho só será pregado quando nós agora, em nossos dias de hoje, permitimos a atuação do poder do Espírito. E uma notícia boa para você, que só será agraciado com a chuva serôdia você que estiver clamando por ela. E ela já está sendo derramada. Amém? Mas ela só vai ser derramada se você realmente permanecer fiel com Jesus. Quando você clamar, e ela realmente, você vai passar por um reavivamento e reforma na sua vida. E alguém se pergunta: mas cada ano que se passa, está nascendo mais crianças aí, como que o evangelho vai ser pregado? Vai ser por intermédio do Espírito Santo, que você vai ser agraciado, e aí o evangelho vai ser pregado rapidamente, de uma forma poderosa. Aí Jesus voltará para buscar todos aqueles que receberam o convite e se prepararam para esta festa. A gente percebe, irmãos, que há muitas pessoas que recusam ainda ir para essa festa, porque elas ainda o sentido e valor da vida. Que o verdadeiro sentido e valor da vida é quando nós aceitamos uma vida ao lado de Jesus. Lá em João capítulo 10, verso 10, diz assim:
entregamos a nossa vida. Na medida que nós fomos ouvindo,